Vamos lá, galera, para a gente poder fechar esse contexto aí, eu sei que o conteúdo tá grande, por isso que eu fiz em duas partes, para a gente poder fechar isso aí, senão a gente ia deixar ainda conteúdo faltando, a gente já vem há 3 aulas falando sobre isso. Vamos lá. Uma nova divisão social do trabalho, então. O que vai ocorrer? Ó? O sucesso econômico do sistema de fábricas não apenas elevou a produtividade, que a gente vem falando, disponibilizou para o consumo artigos novos, baratos, transformou a vida humana. Talvez uma das mudanças mais importantes produzidas pela grande indústria tenha sido, pode sublinhar, a configuração de uma nova sociedade com a consolidação de duas classes sociais antagônicas. Então, uma das grandes características da sociedade desse período aí vai ser o surgimento de duas classes sociais que vão brigar o tempo inteiro. Quais são essas classes? Primeira bolinha, burguesia, sublinha. Classe social constituída dos proprietários das fábricas, das máquinas, dos bancos, do comércio, das redes de transporte e das empresas agrícolas. Ou seja, a burguesia ela tem esse nome lá da origem, lá dos burgos, da Idade Média, aqueles primeiros comerciantes que a gente sempre vem falando durante as aulas de história, né? Então, ela na realidade é a grande classe, a detentora dos meios de produção, a dona das fábricas, a dona das ferramentas, a dona das máquinas, falou? E quem vai vender sua força de trabalho. Né? Aquilo que a gente está estudando em geografia, né? Aquele camarada que vai doar, que vai vender sua força de trabalho para no final do mês receber um salário, é chamado de proletariado, que vem de prole, tem que sustentar os filhos, não é isso? Vamos lá. Classe social, pode sublinhar, hein? Classe social composta pelo operário, que vive do salário que recebe, e como não tem meios para sobreviver por conta própria, ele vende sua força de trabalho para o capitalista em troca de salários. A gente já falou disso nas aulas de geografia, não é isso? Vamos lá. Parágrafo de baixo, para a gente terminar essa parte, pode sublinhar. Com baixíssimos salários, jornadas de trabalho extenuantes, cansativas, né? E a ausência de direitos trabalhistas, você não tinha leis para delimitar o que os trabalhadores poderiam ter de direitos ou não, né? O operariado inglês, eu quero botar ao longo do século XIX, constituiu formas de organização e mobilização coletivas visando melhorar suas condições de trabalho e vida. Ou seja, como não tinha regras trabalhistas, né, os caras não tinham praticamente nenhum tipo de direito, começa a surgir entre o operariado a formação de grupos que vão lutar para conseguir melhorias para esses caras aí. Vamos lá, vira a página aí. A organização da classe operária. Então, ó, vamos lá. Sublinha, ó. Uma das primeiras formas de resistência ao sistema fabril foi a ação dos chamados quebradores de máquinas. Gente, o que esses caras faziam? Eles entendiam que quando a indústria estava começando a se mecanizar, né, a se modernizar, é claro que eles eram demitidos, não havia necessidade mais daquela quantidade muito grande de trabalhadores nas fábricas, conforme o tempo foi passando, porque as máquinas também foram se tornando mais modernas, desenvolvidas, então substituía vários tipos de trabalho que eram feitos ainda manualmente. Esses caras, então, começaram a achar que as máquinas eram as grandes culpadas deles estarem desempregados. Então, eles simplesmente entravam nas fábricas e quebravam todas as máquinas. Eles ficaram conhecidos como quebradores de máquinas. Ou movimento ludista, ou movimento ludita, ou ludismo, né? Tudo vem com lud na frente. Por quê? O primeiro, historicamente falando, a gente não tem uma certeza, mas se tem uma leve desconfiança que foi o primeiro camarada que teve essa ideia, foi chamado de John Lud. Aí daí veio o movimento ludita, movimento ludista ou ludismo, esses quebradores de máquina, beleza? Não precisa sublinhar não. Alguns desses grupos se tornaram conhecidos como das regiões de Lancashire, que atuaram entre 1778 e 80, sublinha. E os ludistas, né? Que são esses que a gente está falando aí. Aí, ó, não precisa sublinhar não. Os quebradores de máquinas, olha lá, lutavam contra as longas jornadas, péssimas condições, defendiam a criação de leis trabalhistas, o fim de dispensas arbitrárias, invadiu as fábricas em geral à noite, destruiu as máquinas, foram reprimidos com violência, executados por líderes, acabaram presos, julgados, executados. Alguns historiadores consideram que os ludistas eram corajosos, mas ingênuos, sublinho, pois atribuíam a origem de seus problemas às máquinas e não os proprietários delas. Então, o que os caras, os historiadores de hoje pensam? Que eles eram meio ingênuos, né? Porque, na realidade, o problema não eram as máquinas. Eles atacavam as máquinas, mas era o grande empresário. Era o dono das fábricas, das empresas, é que não dava as condições de trabalho, não garantiam leis trabalhistas para eles, e não eram as máquinas que faziam a legislação, não eram as máquinas que criavam as leis. Eles atacavam o inimigo errado. Tem isso? Vamos lá, então, por conta disso, vão começar a surgir então os primeiros sindicatos. Parágrafo de baixo aí, ó, fundação dos primeiros sindicatos. Ó. Com o fracasso do ludismo, sublinha, o movimento operário britânico passou a discutir a necessidade de criar associações de operários, como já faziam os patrões.
capazes de organizar a luta pela conquista de direitos de forma mais eficiente. Então os trabalhadores começaram a se organizar, né, capazes de tentar chegar até o patrão e mostrar para eles as necessidades que eles estavam tendo. Isso é sublinhar não. As primeiras associações foram criadas no final do século XVIII, como os sapateiros de Londres, os tecelões de Glasgow, na Escócia. Elas funcionavam na clandestinidade, os operários temiam a repressão. Aí, parágrafo de baixo. Em 1824, após muita pressão dos trabalhadores, o parlamento britânico, né, os deputados da Inglaterra, lá, da Escócia, etc., né, aprovaram uma lei permitindo o direito de associação da classe operária. Então, eles deixaram que os trabalhadores se formassem em grupos, né, que pudessem reivindicar melhorias. Sublinha. Formaram-se, então, as trade unions, ou sindicatos, como essas associações passaram a ser conhecidas. Trade union, união dos trabalhadores, né? Então, começaram aí o que o sindicato básico faz hoje, né? Sindicatos de professores, sindicatos bancários, etc. Né? Organizaram os operários para lutar por redução de jornada de trabalho, aumento salarial, limitação do trabalho infantil e etc. Beleza? Então começa a surgir a primeira forma de organização operária, né, que pudesse reivindicar ações que foram as trade unions. A gente fala que foram os embriões dos primeiros sindicatos. Vamos terminar aí, vira a página. O movimento cartista. Esse aqui já foi diferente do ludismo, porque já teve uma conotação assim mais política. Olha só. O cartismo nasceu em Londres, em 1838, e logo adquiriu caráter nacional. Pode sublinhar. O movimento começou quando uma associação de trabalhadores enviou ao parlamento a Carta do Povo. Por isso que é cartista, vem da Carta do Povo. O que estava escrito nessa carta? Documento que reivindicava o voto secreto, então eles queriam participar das eleições. Sufrágio universal masculino, aí é que tá um dos primeiros, né? Mas era o período, né, gente? Somente os homens queriam que votasse. Direito dos operários a candidatar-se às cadeiras do parlamento. Eles também queriam que os operários pudessem participar, se tornarem deputados, senadores, etc. Né? Aí precisa sublinhar mais não. A petição recebeu mais de 1 milhão de assinaturas, o parlamento se recusou a aprovar a carta, o que desencadeou onda de greves. É claro que o parlamento ia demorar a aceitar essas reivindicações, né? Aí, claro, teve manifestações, prisões, morte. Aí, terceiro parágrafo. Ó. Por volta de 1840, o movimento apresentou outra petição, outra carta, bem mais radical que a primeira. Além das reivindicações, o documento exigia aumento de salário e redução de jornada do trabalho, que também recebeu milhões de assinaturas. Último parágrafo para a gente terminar essa aula. Sublinha. Aos poucos, as lutas operárias surtiram efeito. As leis trabalhistas do século XIX e século XX melhoraram as condições de trabalho nas fábricas, em Minas, além de fortalecer as lutas dos trabalhadores de outros países. Né? Então vocês vão ver que tudo que a gente começou a ver na sala de aula ainda, falando dos primeiros momentos da Revolução Industrial, a gente contou semana passada como é que foi feita as máquinas, etc., as primeiras máquinas, né, da Revolução Industrial, e hoje a gente fecha essa partezinha aí falando como é que era a vida, o cotidiano dos primeiros operários. Falou? Gente, espero que tenha sido do agrado de vocês esse primeiro momento, né? Aí, qualquer dúvida, pode mandar um comentário lá pelo YouTube. Eu estou praticamente conectado várias horas no dia, eu deixo o meu notebook ligado até para poder fazer a Agenda Edu. Pode mandar perguntas também pela Agenda Edu direcionada lá na página dos professores com o meu nome, tá? Que a gente está trabalhando junto aqui a coordenação, a direção lá com a tia Flávia, a tia Kátia. Então, assim, meu computador está praticamente ligado das 6h30 da manhã até 9h30, 10 horas da noite. Ele fica ligado na minha mesa para a gente poder continuar nossos trabalhos aí, né? A gente está em casa, mas não deixa de estar trabalhando, não. Um outro ponto, a tia Kátia também, ela vai abrir um canal com o nome da escola, onde ela vai colocar o vídeo aí de todos os professores, né? Não só meu, mas dos outros colegas que também estão fazendo vídeos, como a Roberta e etc, tá bom? Mas eu vou também continuar lançando no meu canal para a gente não se perder nesse conteúdo aí, tá bom? Então você vai ter duas opções aí, ou pode assistir pelo canal da escola, né, que a tia Kátia vai fazer, ou pode continuar assistindo aqui por mim, vai ser a mesma aula, sem nenhuma diferença. Falou? Galera, até a próxima, então se cuida, tá bom? Vamos ver como é que vai ser, espero que o nosso retorno seja o mais breve possível. Saudade de vocês, né? Pra gente estar dando aula assim, pra mim também é difícil pra caramba. A gente, em sala, às vezes a gente se estressa, né? Que é cansativo, mas a gente vê nesse momento como é difícil de manter essa relação distante de vocês, falou? Se cuida aí, qualquer coisa entre em contato que eu vou estar respondendo o mais breve possível. Valeu!